Universitários fazem passeata no centro Vitória. Eles insistem na redução das passagens de ônibus. Dessa vez o trânsito não foi interrompido, mas está bastante complicado. A polícia militar está a postos na capital. Gugu comigo, juntos para a tela do balanço. Mais uma vez protesto em Vitória. Rebelde, não me deixe só, tá na agulha. Enche a tela. Balança. Desta vez foi caminhando que eles pararam o centro de Vitória. A manifestação começou às 9h15 da manhã. Os estudantes afirmam que o protesto vai ser pacífico. Do alto, os manifestantes eram observados pela população. Na chegada dos estudantes aqui na Fonte Grande, uma surpresa: um paredão de homens da Rotan, da Polícia Militar. A presença dos policiais lembrou os confrontos de quinta-feira passada, quando os estudantes realizaram o primeiro protesto. O balanço geral mostrou ao vivo e com exclusividade o confronto entre eles e os policiais do Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar, depois de 6 horas de transtornos para a população com a interdição das avenidas Getúlio Vargas e Jerônimo Monteiro. Agora, entre estudantes e Polícia Militar, Marcelo. Hoje, os estudantes trocaram a sala de aula pelas escadarias do Palácio Anchieta. Acordaram cedo não para estudar, mas para se concentrar em frente à sede do governo do Espírito Santo. Nós faremos uma manifestação pacífica de publicação para mostrar para a população quais as nossas intenções, que é a redução da tarifa de ônibus. Nós não queremos isso só para a gente, é redução para toda a população capixaba. E a nossa manifestação de hoje vai ser mais a divulgação para a população, vai ser a panfletagem para a divulgação para a população. Entre quem estava no trânsito em pleno horário de pico, opiniões divergentes. Fazer o quê, né? Tem que enfrentar esse trânsito aí absurdo. Já tá começando a fechar tudo de novo, ver se eu consigo dar a volta pra voltar para Campo Grande. Você concorda? Eles têm o direito de protestar, só não têm o direito de fazer a gente pagar por isso. Eu acredito que estão dentro do direito deles, né? Mas se ocorrer igual ocorreu da vez passada, aí vai complicar muito mais a situação. E se a gasolina abaixou, a passagem também teria que abaixar, né? Não é uma manifestação só de estudantes, é da população, trabalhadores, todos estão reunidos ali. Nós protocolamos a nossa pauta de reivindicações para iniciar uma conversa, um diálogo com o governador. Pois é, e a tarde foi de protesto no centro da capital. Depois da reunião com o vice-governador, os estudantes tomaram as ruas. Ao meio-dia, os estudantes ocuparam a Avenida Jerônimo Monteiro e aos poucos tomavam a frente do Palácio Anchieta, gritando frases contra o governador Renato Casagrande. Ô Casagrande, onde chegar, a gente quer dialogar. Homens do Batalhão de Missões Especiais ficaram posicionados dentro do palácio, enquanto policiais da Rotan reforçavam a segurança do lado de fora. Enquanto o movimento acontecia no Palácio Anchieta, uma comissão de estudantes estava reunida com o vice-governador e o secretário estadual de Transportes no Palácio da Fonte Grande. A promessa era de que às 14h algum resultado da reunião seria divulgado. Mas o tempo passava e os estudantes ameaçavam tomar as ruas novamente. Membros dos movimentos sociais do estado participaram na intermediação entre governo e estudantes. Desde quinta-feira, pediam a reunião com o governador. Os meninos deram uma boa declaração de que queriam negociar quando eles subiram da rua para cá. E me disseram, nós tiramos o pessoal da rua e estamos querendo negociar. Agora o governo endureceu e disse que não vinha para cá. Conseguimos que os estudantes flexibilizassem mais uma vez e fossem para lá conversar, e eles foram. Então esse é o nosso papel, a gente não faz parte do movimento, mas que conversar, sentar para conversar é melhor, só que às vezes até para conseguir conversar é muito duro. Às 13h15 da tarde, os estudantes retornaram da reunião, sem as reivindicações atendidas. Ele falou que é praticamente impossível reduzir a passagem, que ele não garante. Sobre as exonerações de alguns cargos que a gente pediu devido à truculência do BMA, ele falou que isso não é papel dele, é do governo. Outras várias reivindicações nossas que ele falou que é papel do governador, ele não pode decidir por isso. Não entendi também o motivo dele estar na reunião, já que ele não podia decidir quase nada. Insatisfeitos com o resultado da reunião, os estudantes tomam mais uma vez as ruas do centro de Vitória e decidiram também fazer um roletaço para seguirem até a UFES. Pelo menos uma pista ficou aberta, ônibus foram parados e os estudantes liberavam a entrada para manifestantes e usuários comuns que aguardavam nos pontos.
Os protestos devem continuar até a próxima sexta-feira, quando os estudantes terão uma nova reunião com o vice-governador do estado. A gente vai resistir até a tarifa cair. Durante a tarde, mais protesto e parte da Avenida Jerônimo Monteiro fechada. Foi depois da reunião com o vice-governador do estado. Foi longa a espera dos estudantes na frente do Palácio Anchieta. Eram quase 4 horas da tarde quando a comissão voltou. A única coisa que ele se mostrou positivo foi em relação a um estudo futuro sobre a reinstalação do aquaviário e sobre também a reformulação, o fim do cotar e a criação de novo conselho estadual. Ele falou que é praticamente impossível reduzir a passagem, que ele não garante. Sobre uma das nossas reivindicações, que é o aumento da frota, ali em 24 horas, eles falaram que vão fazer um estudo, abertura de licitações, e que no ano que vem, no começo do ano que vem, devemos ter alguma coisa, sendo que não vai ser um real aumento da frota. E já que não houve consenso com o governo, os estudantes decidiram continuar o movimento. O protesto recomeçou aqui na Avenida Jerônimo Monteiro, em frente à escadaria do Palácio Anchieta. Os estudantes fecharam 2 pistas da avenida. O trânsito ficou lento no centro de Vitória. O trânsito na Avenida Jerônimo Monteiro ficou fechado por 15 minutos. Do centro de Vitória, os estudantes seguiram para a UFES. Uma nova reunião entre governo e estudantes está marcada para sexta-feira. Se você pretende passar pelo centro da capital, é melhor pensar 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Olha, o trânsito por lá está lento. Os estudantes ocupam parte da Jerônimo Monteiro e também a escadaria do Palácio Anchieta. Mais cedo eles foram para o Palácio da Fonte Grande. E por volta das 10h15 da manhã, os estudantes decidiram sair da frente do Palácio Anchieta e se dirigir em caminhada até o Palácio da Fonte Grande. Eles vão tentar falar com o governador. Cerca de 500 universitários gritavam em marcha frases de protesto ao governo. Nos prédios, muita gente observava a manifestação. O morador deste aqui até jogou papel picado. Eu acho legal, porque o aumento da passagem é muito alto, esse é abusivo. E eu acho que é um movimento pacífico, então eu acho bastante legal. Na rua do Palácio da Fonte Grande, policiais da Rotan fizeram uma barreira para impedir a aproximação dos estudantes. Representantes do movimento foram conduzidos para protocolar as reivindicações, acompanhados pelo Major Ferrari da Casa Militar. Nós protocolamos a nossa pauta de reivindicações para iniciar uma conversa, um diálogo com o governador. Às 7 horas da manhã, os primeiros estudantes começaram a chegar à escadaria, que fica em frente ao Palácio Anchieta. Ao lado do palácio, a Polícia Militar já estava preparada e reforçada. Eram muitos homens, inclusive o Batalhão de Missões Especiais. O comandante do policiamento conversou com os líderes estudantis e ouviu a promessa de que o movimento de hoje não fecharia as pistas. Olha, por enquanto não temos a cogitação, até porque queremos ganhar a simpatia da população. Então vamos só conscientizar realmente a população hoje. Agora são 9h15 da manhã, os estudantes deixam aqui a escadaria em frente ao Palácio Anchieta e seguem para as avenidas Jerônimo Monteiro e Getúlio Vargas. Os manifestantes fecharam 2 pistas da Avenida Getúlio Vargas. Só uma pista foi liberada para os veículos. Algumas pessoas criticaram o movimento e ouviram a explicação dos estudantes. Hoje eles colaboraram, estão de parabéns. Que façam o movimento, a gente não é contra isso, que todo mundo tem que lutar pelos seus direitos, entendeu? Mas que não atrapalhe a população, que tem muita gente doente, gente. Tem muita gente que perdeu cirurgias, internar cedo para fazer cirurgias, não conseguiu chegar no hospital. Às 10h15 da manhã, os estudantes resolveram marchar daqui de frente do Palácio Anchieta até o Palácio da Fonte Grande. Lá eles esperam uma reunião com representantes do governo. A passeata tomou as principais ruas do centro de Vitória. Do alto dos prédios, a população acompanhou tudo. Na chegada ao Palácio da Fonte Grande, os estudantes foram recebidos por policiais militares, armados e com escudos. O clima ficou tenso e ninguém pôde chegar à sede do governo. Um estudante foi conduzido até o interior do prédio para protocolar as reivindicações do movimento. A Semana do Capixaba começou com o trânsito parado, polícia nas ruas e mais um dia de protesto dos estudantes. Os manifestantes se concentraram em frente ao Palácio Anchieta e seguiram em passeata até o prédio onde funcionam várias secretarias. Um documento com algumas reivindicações foi entregue ao governo. Além da redução no preço da passagem, os manifestantes pedem a saída do secretário estadual de Segurança.
Às 9h15 da manhã, os estudantes começaram a se movimentar. Foram ocupando uma das avenidas mais movimentadas do centro da cidade. No início, os estudantes ocuparam a avenida em frente ao palácio, mas deixaram uma pista livre para os carros. Prometeram fazer o protesto assim, sem interditar o trânsito, como aconteceu na semana passada. Vai, rapaz, vai, Comerciantes estavam um pouco receosos com a presença dos estudantes. Bom, para nós aqui, a preocupação é devido ao que aconteceu semana passada, a gente tem medo que aconteça novamente. Esta vendedora afirma que na semana passada ela chegou a passar mal. No final, na hora que terminei de baixar as portas, e eu comecei a passar mal, vomitar, dor de cabeça, os olhos, não estava enxergando. Você chegou a ser internada? Fui internada, o SAMU veio, o corpo de bombeiro veio, me pegou, eu não estava nem enxergando mais nada. Às 10h15 da manhã, os estudantes decidiram fazer uma passeata até o Palácio da Fonte Grande para tentar uma reunião com algum representante do governo. E a marcha foi assim, ó, com gritos de palavras de ordem. Gritando assim, os estudantes chegaram até o Palácio da Fonte Grande. Mas veja só a recepção no meio da rua. O Palácio da Fonte Grande é esse prédio aqui atrás. E os policiais se posicionaram aqui na rua, formando um paredão, indicando o seguinte: daqui os estudantes não passam. Eles estão lá atrás, fazendo uma espécie de assembleia. De repente, um outro grupo de estudantes chega pelo outro lado. Mas a polícia impede a passagem com um paredão humano. Eles contornam a rua e se juntam ao primeiro grupo. Agora eram cerca de 2.000 estudantes. A intenção era forçar a entrada do palácio e ocupar o prédio. Mas uma comissão foi formada para protocolar as reivindicações do movimento. Depois de algum tempo, os estudantes voltaram em passeata até o Palácio Anchieta. Chegaram a bloquear todas as avenidas. O trânsito ficou lento. Por volta do meio-dia, subiram as escadarias e se concentraram em frente à sede do governo. A polícia militar continuava de prontidão, inclusive o batalhão de missões especiais e a cavalaria, que estavam por perto. E os estudantes, aos gritos, prometiam continuar com o protesto. E na tarde de hoje, representantes do governo se reuniram mais uma vez com uma comissão de estudantes. Mas as respostas do governo do estado não agradaram os manifestantes. Depois da reunião, eles foram para as ruas e mais uma vez pararam o trânsito. Apesar da manifestação ter sido bem mais organizada do que na semana passada, o protesto desagradou quem precisou passar pela região. Mais uma tarde de reclamações. Motoristas impacientes. Estou com um paciente deficiente dentro do carro para ir embora aqui, ó. Até agora, sai 4 horas da manhã de Castelo. Quer chegar em casa, né? Um pouquinho mais cedo, não consegue, né? Bagunça aí. O que é isso aí? Manifestação de quê? Estudante. Estudante de novo? Passageiros atrasados. Comprei com pressa para chegar em casa, né? Aí cansado, tem que descansar e chegar às 8 horas da noite em casa. Agora tem que esperar, né? Voltar para casa, tem que esperar. Uma palhaçada. Estudantes insatisfeitos. Foram horas em frente ao Palácio Anchieta, aguardando a resposta do governo do estado. Uma comissão de estudantes e manifestantes esteve reunida com o vice-governador e o secretário de transportes, mas as respostas que eles receberam não foram satisfatórias. Ele falou que é praticamente impossível reduzir a passagem, que ele não garante. Sobre as exonerações de alguns carros que a gente pediu devido à truculência do BMAL, que isso não é papel dele, é do governo. Sobre uma das nossas reivindicações, que é o aumento da frota, ali em 24 horas. Eles falaram que vão fazer um estudo, abertura de licitações, e que no ano que vem, no começo do ano que vem, devemos ter alguma coisa, sendo que não vai ser um real aumento da frota. Depois da reunião com o governo do estado, os estudantes dizem que não tiveram as reivindicações atendidas e resolveram em assembleia mais uma vez tomarem as ruas da Grande Vitória. Eles, nesse momento, vêm para a Avenida Jerônimo Monteiros e Getúlio Vargas e paralisam o trânsito aqui no centro da capital, em frente ao Palácio Anchieta. A polícia militar negociou com os manifestantes e conseguiu manter uma faixa liberada. Mas a todo momento, pessoas tentavam interromper totalmente o fluxo de veículos. Teve gente que preferiu fazer o trajeto a pé. Deixei meu carro na Vila Rubim
para poder ir fazer um acerto de conta lá na Avenida Vitória. Aí quando chegou aqui eu parei, porque eu falei, vou voltar a pé, porque já que não tem ônibus, entendeu? Complicou tudo. Complicou tudo. Entre os manifestantes, alguns pareciam aproveitar o momento para confrontar a população. Esse rapaz andava entre os carros da Avenida Jerônimo Monteiro com uma barra de ferro nas mãos. A interrupção do trânsito durou cerca de 30 minutos. Logo depois, os manifestantes seguiram, sem pagar passagem, para a Universidade Federal do Espírito Santo, para a elaboração de uma nova pauta de propostas. Os estudantes reclamaram que o assunto não estava sendo tratado diretamente pelo governador Renato Casagrande. Existe possibilidade de vocês se encontrarem com o Casagrande? Não, ele negou qualquer possibilidade, falou que isso é impossível, que qualquer mesa de negociação, que ele propôs uma mesa de diálogo, vai ser entre o vice-governador e mais 3 secretários. O representante do Conselho Estadual dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes também estranhou a recusa do governador em acompanhar pessoalmente o problema. O governador deveria ter aberto a reunião e ter dito o seguinte, o vice vai continuar a reunião, mas o governador é a pessoa emblemática, né? O movimento quer falar com o governador para que o governador se comprometa não com qualquer resultado, esse ou aquele, mas que ele se comprometa de que a negociação tem efetivamente a ciência e a anuência do governador. Eu acho que ele deveria ter feito isso. De acordo com a assessoria de imprensa do Estado, as negociações entre o governo e os estudantes vão continuar sendo feitas pelo vice-governador Givaldo Vieira.